Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos analisar alguns recursos próprios da linguagem literária, também vamos identificar elementos do texto e criar textos em verso. Para começo de conversa, nós vamos pensar um pouquinho a respeito da palavra poema. Um poema é a projeção de uma ideia em palavras através da emoção. A emoção não é a base da poesia, é tão somente o meio de que a ideia se serve para reduzir as palavras. Quem escreveu isso foi Álvaro de Campos, que é um pseudônimo de Fernando Pessoa. Nós temos aqui uma figura do Fernando Pessoa. Vamos fazer uma leitura, então? Observem. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Esse poema foi escrito por Fernando Pessoa. Nesse caso, lá na primeira citação e também no poema, nós temos aí uma alusão entre a poesia e o sentimento. Quando ele diz que o poeta é um fingidor e que ele finge que é dor, aí nós temos uma rima, nós temos um jogo de palavras, só que lá no interior desse jogo de palavras nós temos o eu lírico falando dos seus sentimentos. Então aqui nesse poema ele está dizendo que o poeta se baseia na própria dor para trazer o sentimento como veículo, trazer a emoção como veículo para a significação. Então, o poema, nós podemos pensar que temos um conjunto de palavras que combinam entre si, de certa forma, com um sentimento que anima essas palavras. Esse texto poético, ele não é um texto informativo de forma nenhuma, ele é sempre voltado para a emoção. Então, aqui a gente tem que tentar entender qual é o sentimento que está ali por detrás daquilo que está escrito. Sempre vai ter um sentimento que está por trás e é ele que nós iremos analisar nesta aula. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. O nome dele, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, foi um dos mais importantes escritores portugueses. Além de poeta, foi crítico literário, jornalista, publicitário, ensaísta, comentarista político e tradutor. Destacou-se pela criação dos heterônimos. O que é isso? Ele fazia poemas e publicava com outro nome. Ele não queria que as pessoas soubessem que era ele próprio, e aí ele publicava com outro nome. Por exemplo, Álvaro Campos, como a gente leu lá no início, era ele mesmo, só que ele se dava outros nomes. Fernando Pessoa nasceu em Portugal, um poeta português, mas ele é bastante importante aqui no nosso país por ser aí um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, e eu recomendo a leitura desse poeta. Tem poemas interessantíssimos que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos refletir um pouquinho. O que você sente quando lê uma poesia? Porque alguma coisa é preciso ser sentida. Se você não sente nada, talvez você esteja lendo a poesia de um jeito errado. Talvez você não esteja compreendendo. Assim como na piada, sempre existe o humor, e quando você não sabe interpretar a piada, você simplesmente não entende, não vê graça nenhuma. Aqui na poesia também, sempre há um sentimento que está por trás. Pode ser que esse sentimento não cause dor em você ou não te traga alegria, mas você precisa reconhecer qual é o sentimento que está por trás da poesia. Existe alguma relação entre uma poesia e outra? Muitas vezes os textos casam entre si e fazem uma certa intertextualidade. Então existe sim algumas relações. Há palavras nas poesias que você não conhece? Nesse caso, havia várias palavras ali que é bem provável que você não conheça. Deveras, por exemplo, que quer dizer muito, que é exagerado, né? Alguma parte da poesia causa sensação de estranhamento? Às vezes, nas poesias, principalmente as mais antigas, existem palavras desconhecidas ou o uso de alguma figura de linguagem que nos causa estranhamento. Mas isso a gente precisa ir aprendendo a fazer essa interpretação. Atividade número 1. Um poema é diferente de outros textos por: letra A, ter um único significado. Letra B, ter diferentes sentidos. Letra C, ser escrita em versos. Ou letra D, ser muito complexo.
Analise e daqui a pouquinho eu retorno com a resposta. Aqui, vamos verificar. O poema geralmente é escrito em versos. Existem outros textos literários que têm vários sentidos. Então, existem outras formas de usar a linguagem figurada, de usar uma linguagem mais metafórica. Mas a poesia ou a lírica, como se diz, é quando eu tenho algo escrito em verso. Esses versos são o que caracterizam os poemas, ok? Vamos fazer uma leitura aqui. Neste caso, eu quero que você analise com bastante cuidado estas duas imagens, que é o beijo de Auguste Rodin e depois nós temos também o beijo de Gustavo Klimt. Então, a segunda tela, a primeira eu tenho uma escultura e na segunda a gente tem uma pintura e uma releitura da primeira. O que esses dois têm em comum? O que você sente quando você vê essas duas imagens? Então, lá na primeira a gente tem um casal se beijando, é bastante simples, bastante comum, se parecem com duas figuras humanas, né? A gente pode recuperar ali que são duas pessoas que têm bastante intimidade, é um beijo apaixonado. Então, bem provável que eles não estão recentemente se conhecendo, mas existe bastante intimidade, bastante carinho entre esse casal. Já na segunda, nós temos ali flores, nós temos também um casal. Observem que nesse casal também temos o beijo. Ali a gente pode observar a boca da mulher, logo esse beijo está sendo dado na bochecha, mas apesar disso tem-se muita intimidade entre um e outro ali. A gente consegue observar que existe ali uma emoção que pode ser vista tanto pela face da mulher na pintura, quanto por aquelas flores que iluminam. Então, a gente tem ali bastante emoção nessas duas telas. Nesse caso, a segunda é uma releitura da primeira, ou seja, uma relação de intertextualidade. O que mais chama a sua atenção na tela O Beijo, de Gustavo Klimt? Que sensações e sentimentos essa tela provoca em você? Então, nesse caso, ali na tela, que era aquela mais colorida, eu senti um pouco mais de emoção, senti um pouco mais de proximidade entre o casal, sinto que existe um amor mais profundo entre esses dois. Eu não sei explicar para vocês por quê. Talvez sejam as cores, talvez seja a disposição da imagem, talvez a maneira como o casal está abraçado. Eu senti isso. E você? O que você sentiu através disso? O importante é que você consiga pensar a respeito desse sentimento.
Agora nós vamos fazer a leitura de um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Órion. Vamos ver? A primeira namorada, tão alta que o beijo não alcançava, o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz alcançava. Eram quilômetros de silêncio, luzia na janela do sobradão. Neste caso, pense o seguinte, Órion é a constelação. Então aqui estamos falando de estrelas. Ele está falando de namorada, então é bem provável que esta namorada seja a pessoa quem ele ama. E aí ela é inalcançável. Por que inalcançável? Primeiro porque ele a chama de Órion. É possível a gente alcançar as estrelas? Se você erguer a mão, você alcança a estrela? Não. E aí lá no poema ele diz, tão alta que o beijo não alcançava. Então será que ela era literalmente alta? Uma mulher alta? Por que será que ele diz tão alta que o beijo não alcançava? Que o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz alcançava? Então, ele não conseguia beijá-la, ele não conseguia sequer falar com ela. E aí ele diz, eram quilômetros de silêncio. Ele faz aí essa alusão entre a namorada, a pessoa que é o alvo do amor, e o fato dele não conseguir alcançar essa pessoa. E aí ele diz, luzia na janela do sobradão. Então tentem imaginar essa mulher na janela. Então ela está alta de duas formas. A primeira porque ela está lá na janela do sobrado e ele passa na rua e não alcança, ela está muito alto. E também ele acha que é impossível conseguir o amor dessa mulher. Porque quando você compara uma mulher com uma estrela e diz que ela é alta, que o beijo não alcança, o pescoço não alcança, nem a voz alcança, quer dizer que esse amor é impossível, que ele não conseguia. Aqui nós temos também a palavra luzia, que a gente pode pensar nela de duas formas. Primeiro, o nome da namorada e segundo, o verbo luzir, que é brilhar, que é inerente às estrelas. Então, nós temos aqui a comparação entre a mulher e a estrela. Viram quanta coisa num poema tão pequeno? Neste caso aqui, na atividade de número 2, nós temos Órion é uma constelação de estrelas brilhantes e visíveis. Qual é a comparação que o poeta faz na poesia com Órion? Qual é a comparação que ele fez? Anote no seu caderno e daqui a pouco eu retorno. Espero que você tenha conseguido fazer essa relação. Vamos observar. Para o eu lírico, Luzia era inalcançável, assim como a constelação. Então, uma constelação visível eu posso ver, mas não posso alcançar. Então, o amor também era inalcançável.
A palavra Luzia pode ser interpretada de duas maneiras. Quais são elas? Será que você prestou atenção? Eu já falei. Anote lá no teu caderno e daqui a pouco nós voltamos. Como eu já havia dito, nós temos aqui Luzia com dois significados. O primeiro é o nome da mulher e o segundo o verbo luzir, que vem de brilhar, de emanar luz. Então, mais uma vez, a comparação que o eu lírico faz entre a mulher e a estrela. Ok? Plano formal do poema. Um poema tem versos. Quais são os versos? São as linhas. Cada linha do poema é um verso. Ele também tem estrofes, que são conjuntos de versos. Às vezes nós temos jeitos diferentes de produzir poemas e cada um desses jeitos tem um nome. Então, através da distribuição do número de estrofes, o poema pode ter um nome, ok? Um estilo. Também temos as rimas, que é a combinação sonora entre os versos. Então, nós temos vários estilos de rimas, temos alguns poemas que não possuem rimas. Então, essas rimas, elas também fazem parte do plano formal do poema. Nós vamos falar agora de uma figura de linguagem chamada prosopopeia, ou também chamada de personificação, que é nós fazermos o seguinte: trazer características de seres animados para um ser inanimado. Então, é quando eu atribuo uma característica humana para algo que não é humano. Vamos observar? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É possível que Portugal tenha lágrimas? Portugal é um país. É possível um país ter lágrimas?
Não, quem tem lágrimas são os seres humanos. Talvez até outros animais consigam ter lágrimas também, mas aqui quando a gente está falando de lágrimas, representando choro, dor, são características atribuídas a seres humanos. Vamos ler então. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que tu fosses nosso, ó mar. Então aqui nós temos mais um poema do Fernando Pessoa, e aqui ele está falando dos marinheiros que iam para os mares e deixavam as suas famílias. Por isso que ele diz, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, lágrima das pessoas que ficaram. Então, aqueles que partem para o mar deixam para trás pessoas que choram de saudade do parente, do pai, do amante que saíram para o mar. Em qual alternativa nós temos um exemplo de personificação? Ou prosopopeia, que é essa questão de atribuir uma característica humana a um ser não humano. Letra A. Que lindo dia! Ah! Letra B. Mal abriu a janela e atim. Letra C. O sol sorriu para mim. Letra D. Ela é uma flor. Pense qual desses nós temos um ser inanimado com uma característica humana. Pense, assinale e daqui a pouco eu retorno. Resposta correta é a letra C. O sol sorriu para mim. O sol é um astro celeste, nele não sorri. Quando eu digo sol sorriu para mim, eu quero dizer que tudo está dando bem na minha vida, tudo está acontecendo muito bem. Agora é sua vez. Você vai escolher um ser inanimado qualquer. Eu dei aqui o exemplo que pode ser lua, sol, casa, janela, qualquer coisa. Um ser inanimado ou um ser não humano. Atribua a esse ser uma ação humana. Eu dei o exemplo: sorrir, chorar, correr. Você vai produzir um único verso atribuindo uma característica humana a um ser não humano, querendo ali dizer algo mais aprofundado. Você vai produzir esse verso como no exemplo de estava lindo e o sol sorriu para mim. Então, você pode seguir o exemplo, escolher um outro ser e atribuir uma característica para ele. Então, na aula de hoje, nós realizamos a leitura de poemas, analisamos a figura de linguagem personificação e produzimos um verso usando essa figura de linguagem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.